Em muitas das civilizações mais tranquilonas da borda oriental da galáxia, o Guia do Mochileiro das Galáxias já substituiu a Grande Enciclopédia Galáctica como repositório padrão de todo conhecimento e sabedoria. Pois ainda que contenha muitas omissões e textos apócrifos, ou pelo menos terrivelmente incorretos, ele é superior à obra mais antiga e mais prosaica em dois aspectos importantes. Em primeiro lugar, é ligeiramente mais barato. Em segundo lugar, traz na capa, em letras garrafais e amigáveis, a frase: "Não entre em pânico". Qual é a questão da vida, do universo e tudo mais? Vamos ver o que Douglas Adams tem a dizer sobre isso no seu O Guia do Mochileiro das Galáxias, aqui no Quixotar do seu programa de literatura. Com a apresentação hoje de Amanda Siqueira, participação especial de André Siqueira, a Enciclopédia do Mundo Nerd. Continuando nossos planos de dominação mundial, criamos hoje o quadro Quixotada Nerd, com a participação de André Siqueira, que é um guia quase tão confiável para que a gente possa andar nesse mundo da nerdice do que o Guia do Mochileiro das Galáxias em relação a caminhar pelas bordas do universo. E André, tantas incorreções quanto. E aí, André, o que é que tem a dizer sobre o enredo do Guia do Mochileiro das Galáxias? Bom, o Guia do Mochileiro das Galáxias é uma obra, a mais famosa obra de Douglas Adams, que iniciou como uma novela de rádio, inicialmente no final dos anos 70, e depois produzida na forma de uma trilogia de 5 volumes. A maior trilogia do mundo, né? Provavelmente é a maior trilogia, né? Contando que ela tem 5 volumes, ou até 6 se considerarmos um 6º livro escrito por outro autor, que é o Eoin Colfer. Basicamente, o Guia do Mochileiro das Galáxias ele traz a história de Arthur Dent, um britânico que acorda pela manhã, vai fazer o habitual, vai ao banheiro, fazer a barba, escovar os dentes e percebe que sua casa está rodeada de tratores. E ele lembra por que esses tratores estão rodeando a sua casa, que é para destruí-la, para que passe uma via expressa onde fica a casa dele. Então ele rapidamente, para evitar que isso aconteça, se deita na lama em frente à casa, impedindo que os tratores a derrubem. E alguns momentos depois, o seu amigo Ford Prefect, que sempre diz para todos que é um ator desempregado, e mais na frente a gente vai descobrir que não é bem isso a história dele, ele convence o Arthur a se levantar e ir para um bar pela manhã, e convence o chefe dos construtores a se deitar no lugar do Arthur na lama, de forma que o status quo dessa situação não se altere, até eles retornarem. Só que eles não vão retornar mais à frente, mas a gente descobre. Chegando no bar, o Ford explica para o Arthur que eles têm apenas 12 minutos até que a Terra seja destruída, e a Terra vai ser destruída justamente para que passe uma via expressa galáctica por onde a Terra fica. Com esse conhecimento, o Arthur meio perplexo, e ele vai continuar perplexo o livro inteiro. Eu diria que ele fica perplexo até praticamente o 4º volume. Se não me engano, no 5º livro ele meio que se torna mais um viajante espacial convicto. Ele pega carona junto com o Ford numa nave dos Vogons, que são os seres que são os burocratas da galáxia, e vão ser os responsáveis, são os responsáveis por causar a destruição da Terra. Esse é o início, né, do enredo. E o livro acompanha as aventuras do Ford, do Arthur, e mais à frente da Trillium, do Zapod Beeblebrox, que é o presidente da galáxia, do robô Marvin, um simpático robô maníaco depressivo. Ele foi construído para ter as características humanas, né? Por isso que ele é um maníaco depressivo. Exatamente. É o mais humano possível para um robô. Até eles encontrarem, e aí a gente vai descobrindo mais à frente por que o presidente da galáxia roubou uma nave e o que é que ele queria encontrar com ela. Depois a gente sabe que nem ele mesmo sabe o que é que ele fez no próprio cérebro, ele conseguiu esconder dele mesmo. Nos próprios cérebros ele tem 2 cabeças. A história vai ficando um pouco... cada vez mais escatológica. Assim, apesar de ser um livro curto, né, o primeiro volume, né, os outros volumes também não são muito longos,
mas ele tem muita coisa. Traz conceitos filosóficos, teológicos, né? Profissionais, inclusive até algumas dicas de economia. Eles nos trazem aqui umas dicas sobre impostos e coisas do gênero, né? E então, assim, que não só isso, né? É um livro que vale muito a leitura, porque você vai rir praticamente o livro inteiro. É uma ficção científica, né? Realmente é uma ficção científica. O autor, Douglas Adams, é um entusiasta, né? Ele faleceu jovem, 49 anos de idade, 2001, mas ele era um entusiasta da tecnologia. Então, desde cedo, ele adotou o uso de computadores. Ele chegou a trabalhar e lançar o jogo interativo do Guia do Mochileiro das Galáxias, ainda uma linha de texto, né? E ele também era formado no St. John's College, a faculdade mais importante sobre literatura da Inglaterra, né? O cara não é muito fraco, não, né? Tanto que a lápide dele só diz praticamente 3 informações. É o nome, as datas principais de quando nasceu e quando morreu e o título de escritor. É só isso que traz a lápide dele, writer, só isso. E ele morreu com 49 anos, né? Muito jovem. Inclusive, eu tinha assistido já o filme, mas não conhecia a obra literária e fui instigado para ler porque o Richard Dawkins, no Deus um Delírio, dedica ao Douglas Adams, né? E disse que ele é um cara fantástico. E aí eu fiquei mais interessado por ler o livro, né? O que, infelizmente, acontece isso com a gente aqui no Brasil, né? No mundo todo, quando você pega listas de livros mais importantes do século XX, geralmente o Guia do Mochileiro está entre elas. Só que aqui no Brasil parece que a gente imagina que o humor não merece receber crédito, né? Então acaba que a gente, quando é uma obra que tem humor, principalmente um humor escrachado como o do Douglas Adams, a gente acaba relegando como se fosse, vamos dizer, de segunda categoria, né? Mas não é isso, é uma obra fantástica, né? Muito bem escrita, as conceituações que ele traz são muito interessantes, ele é muito criativo. E interessante que ele escreveu o roteiro com o Monty Python, né? Ele chegou a trabalhar, ele escreveu 2 roteiros, especialmente para o Monty Python. Ele trabalhou com alguns atores do Monty Python fora do Monty Python. Mas para quem conhece o Monty Python Flying Circus, para quem não conhece, né, é interessante dar uma procurada. Na internet tem vários vídeos no YouTube, vídeos legendados, tem na Netflix praticamente todos eles. E é um humor muito parecido, porque tem as piadas que são assim, nonsense absurdo, mas que são totalmente críveis dentro do que a gente tem como humanidade. Essa é aquela coisa assim, nossa, esse tipo de coisa nunca aconteceria, mas do jeito que é mostrado, a gente torna-se plausível, né, que aconteça. E ele escreveu também, além do Monty Python, ele escreveu para a série Doctor Who, até hoje é muito famosa. Ela, assim, acho que mais recentemente ela cresceu muito mais. Na época era mais conhecida, acredito, que na Inglaterra, que é o local de origem do seriado. O Monty Python também cresceu mundialmente. Ele escreveu para o Doctor Who e ele escreveu algumas coisas para teatro. Não sei se chegaram a fazer alguma peça dele. Já chegaram, inclusive em Edimburgo teve apresentações das peças dele, não só na Inglaterra. E ele, então, quer dizer, ele foi um artista multimídia, né? Ele escreveu para o rádio, para a TV. Alguma coisa dele foi para o cinema, né? O próprio Guia do Mochileiro das Galáxias para o cinema, e fora as obras dele, as obras literárias, né? Também tem eu não vou lembrar o título completo agora, tem o Dirk Gently, que é o detetive holístico também, que ele escreveu. É interessante, vale a pena dar uma olhada. E no final, como ele morreu cedo, teve um último livro dele que foi lançado, né? O Salmão da Dúvida, que alguns consideram como uma parte de toda a história do Guia do Mochileiro das Galáxias, mas são textos completos que são lançados juntos, né, nessa obra. Então acredito que não daria para considerar como parte da trilogia de 5 volumes, que é o Guia do Mochileiro das Galáxias. Eu vou ler aqui um trecho para vocês terem ideia de quanto é engraçado que ele escreve e o quanto tem a ver com a nossa sociedade. Lembrando que embaixo no rodapé do vídeo, no YouTube, tem 2 Czinhos pequenos no quadradinho. Que você clicar, ele dá a possibilidade de ver a legenda. Muita gente gosta de ler com a legenda, né, para poder acompanhar a leitura. Então tem esse recurso no próprio YouTube.
Bem, isso aqui é no capítulo 25, em que eles criam o computador, que é considerado o maior computador do mundo em relação à capacidade de processamento. O pensador profundo. E o pensador profundo é criado pela raça dos ratos de outra dimensão para finalmente responder às perguntas mais importantes que assolam toda a existência, né? A questão da vida, do universo e tudo mais. Então eles estão lá ligando o computador para que ele finalmente responda essa questão. E aí entra um pessoal lá para impedir. Quando eles entram, o pessoal que está ligando o computador pergunta: mas afinal, quem são vocês? Gritou Fugg, indignado. Somos, disse Mike Tice, filósofos. Se bem que podemos não ser, disse Von Fondel. Devenrich na cara dos programadores. Ah, somos sim, definitivamente, insistiu Mike Tice. Somos representantes do sindicato reunido de filósofos, sábios, luminares e outras pessoas pensantes. E queremos que essa máquina seja desligada agora mesmo. Qual é o problema? Perguntou Longo Will. Eu lhe digo já. Já qual é o problema, meu chapa? Respondeu Mike Tice. O problema é a demarcação. Exigimos, gritou Von Fondel, que o problema possa ser ou não ser a demarcação. Essas máquinas têm mais a que fazer contas, disse Mike Tice, enquanto nós cuidamos das verdades eternas. Quer saber a sua situação perante a lei? Pela lei, a busca da verdade última é uma prerrogativa inalienável dos pensadores. Se uma porcaria de uma máquina resolve procurar e acha a porcaria da verdade, como é que fica o nosso emprego? O que adianta a gente passar a noite em claro discutindo se Deus existe ou não, para no dia seguinte a máquina dizer qual é o número do telefone dele? Isso mesmo, gritou Von Fondel. Elegimos áreas de dúvida e incerteza rigidamente delimitadas. Como bons filósofos que querem garantir o ganha-pão deles, tem que existir uma coisa para duvidar, uma coisa que tem que existir uma incerteza. E um computador como esse que foi criado, que poderia responder qualquer coisa, né? Apesar que ele depois ele não consegue criar a pergunta fundamental, né? Ele diz que não tem condições, mas a resposta fundamental para a vida, o universo e tudo mais, ele consegue. Olha o spoiler. Ele consegue dizer qual que é a resposta fundamental para a vida, o universo e tudo mais. Mas ele alerta, primeiramente, depois de 7 milhões e 500 mil anos de pensamento, ele alerta que talvez não seja a resposta esperada. E com certeza eles não vão gostar da resposta. Né? Os computadores são bem sinceros, né? No livro também. Mas o Pensador Profundo, quando ele é construído, ele vai ser inaugurado, eles falam: você é o maior computador, mais ou menos isso, né? E ele fala: não, eu sou o segundo maior computador. E começa a falar vários computadores, assim, os mais importantes, né, da época em que ele foi construído. E ele sempre, mas isso aí é um ábaco, isso aí é uma calculadora simples, né? Coisa assim. Ele esnoba todos eles. Mas ele fala que ele mesmo vai ajudar a projetar o maior computador já criado. Que, não sei se a gente pode falar que... É o planeta Terra. É o planeta Terra, é o maior computador criado, de todos os seres que estão aqui, estão trabalhando no processamento para a gente descobrir qual que é a questão, né? A pergunta fundamental sobre a vida, o universo e tudo mais. Você tinha citado, né, a questão dele entrar em listas, né, de livros importantes, tudo. Acho que não só Guia do Mochileiro das Galáxias, acho que no Brasil ele meio que se tornou uma literatura de nicho, como você falou, de literatura nerd. Eu acho que assim, realmente é um livro que vale a pena ser lido por todo mundo. Né? Apesar de que, assim, para quem tem pouco conhecimento de física, essas coisas, talvez tenha uma certa dificuldade, né, para entrar na história. Né? A forma como ele escreve, às vezes ele traz uns termos assim tão... Ele cria, é uma ficção científica, né, como eu já falei, e ele traz uns termos assim tão avançados, mas logo na frente ele vem falar assim: mas isso não é importante, isso não é... Ele dá um alívio, né, para o leitor que acha, nossa, isso aqui é tão absurdo. E ele chega: não, mas isso é irrelevante, quer dizer, isso aí não é importante para a história, né? Mas é claro, quem quiser ler antes ali a velha história do tempo, obras, né? Stephen Hawking, né? Começar por aí, né? Quiser, ou de Macacos Astronautas, né? Do
Modrinov, né? Se quiser dar uma lida antes disso aí, você vai... Isso aqui vai tranquilamente ler o Guia do Mochileiro das Galáxias. E a finalidade do Quixotada Nerd é justamente trazer para o público, o nosso público que é mais um público ligado à literatura, obras de grande valor literário que meio que acabaram sendo adotadas por um público nerd, né? Mas que tem um valor literário intrínseco que merece ser lido por todo mundo. A gente pode até colocar junto, né, assim, junto com o Guia do Mochileiro das Galáxias, as obras do Michael Crichton, né, Jurassic Park, O Destino de Andrômeda, eu acho que é esse título, né? Ele escreveu O Mundo Perdido, né, que é o segundo volume do Jurassic Park. As obras mais atuais do George R. Martin, As Crônicas de Gelo e Fogo. Embora seja fantasia, mas ele também escreve ficção científica. O Asimov ele já é mais, acho que ele já entra mais no termo, vamos dizer assim, literatura padrão. Mas ele a obra dele ser mais... entra por isso mais por uma questão do tempo, né? É justamente pela temporalidade dele. Apesar que assim como o Tolkien, ele é praticamente a mesma época, né? Mas o Tolkien hoje é considerado um dos grandes clássicos, né? Inclusive o Senhor dos Anéis também sempre está na lista dos melhores livros do século, em alguma lista até de melhores livros de todos os tempos. Isso. Mas e no Brasil? No Brasil, justamente. Essa é a questão. No Brasil parece que é uma literatura inferior, né? Considerada, né? Porque nossos intelectuais são muito sérios, eles não conseguem imaginar que o riso possa ter alguma utilidade, né? Nossos intelectuais são mais Marvins que Fords, né? Eu acho que o Marvin foi criado justamente para simular a nossa intelectualidade e fica feliz em ser deprimido. E aí acho que a gente pode falar dos personagens assim, por parte mais... dar uma detalhada melhor, né? O Arthur Dent, a gente já falou, ele trabalha no rádio e ele disse que o trabalho dele é muito mais interessante do que o trabalho dos amigos dele, que trabalham em marketing. O Ford, ele está na Terra se passando por um ator desempregado, só que ele, na verdade, ele está escrevendo um artigo sobre a Terra para o Guia do Mochileiro das Galáxias. Ele passa 15 anos. Ele está 15 anos na Terra escrevendo um artigo. E interessante é que a atualização dele é muito grande, né? Não, ele dobra a quantidade de palavras do artigo anterior. Vale a pena. Inclusive o Arthur, ele se desesperado porque a Terra foi destruída, ele procura o artigo sobre o planeta, né, no Guia do Mochileiro das Galáxias. Ele não fica satisfeito com o que ele lê. E ele pede pro Ford, não, você passou 15 anos, então você escreveu alguma coisa, melhorou o artigo, né? E o Ford, não, realmente, eu consegui dar uma melhoria, né? Apesar dos cortes tal, da editora, consegui mandar e foi aprovado já, né? Um novo termo para o planeta Terra. A gente conta aqui? Pode contar. Então, o verbete da Terra, ele está logo depois do verbete que fala sobre T. Excêntrica Galombitz, a prostituta de 3 seios de Eroticon 6. Aí a gente já dá uma noção do que é importante para o Guia do Mochileiro das Galáxias. Então o Arthur, ele pega o guia, procura e, sem achar, finalmente ele vê o que fala sobre a Terra. Inofensiva. Esse é o artigo sobre o planeta Terra. E aí o Ford fala, né, que ele conseguiu melhorar e ele fez um novo verbete que diz praticamente inofensiva. Assim, quer dizer, não só para o Ford, mas para todos os outros personagens, os alienígenas, vamos dizer assim, os não terráqueos, né? A Terra não é nada. É só um planeta sem graça, está aqui perdido, que não causa interesse nenhum nas outras raças. A ironia de quando eles vão destruir a Terra em relação à destruição da casa do Arthur é muito interessante, né? Porque o chefe dos destrutores, né? Os construtores, dependendo do ponto de vista, chega e diz, mas estava lá na prefeitura o plano, no projeto, não sei o que, fazendo 100 quantos meses, você não foi lá porque não quis. E aí a mesma coisa a voz nas naves, né? Que vão bem destruir o planeta. Eles dizem, ela estava lá em Alpha Centauro,
a meros 50 anos luz de distância daqui. Vocês não se preocupam com as suas questões locais porque não querem, agora foda-se. Acabou. E ele destrói, né? Tem um detalhe não, né, que é importante, né? Que torna-se um detalhe pela história como é contada, mas a importância disso lá no final, porque não no prefácio, na introdução do livro, ele conta que ia acontecer uma coisa muito importante, o evento mais importante na história da Terra, que uma garçonete finalmente tinha percebido o que seria a pergunta fundamental, né, nesse caso, já que a resposta fundamental já foi dada. Só que 5 minutos antes disso acontecer, a Terra foi destruída pelos Vogons, né? Então, o computador, durante 10 milhões de anos, a Terra processou para descobrir finalmente a pergunta. Sim, e os Vogons foram lá e destruíram 5 minutos antes que ela conseguisse chegar na pergunta fundamental. E os ratos estão irados, né? Porque mandaram construir esse planeta justamente para descobrir isso, e aí faltam 5 minutos para finalmente descobrir. Depois de 10 milhões de anos. Destrói. É importante, né, já que está falando em ratos, né, só ressaltar que os seres humanos, apesar de pensarem ser a raça mais inteligente da Terra, apenas a terceira. A segunda raça são os golfinhos. Né? E a terceira, os ratos de laboratório. A primeira, né, os ratos. Aí a gente viu o capítulo 26, um trecho muito interessante também. É muito edificante esse arco, quando Slart Bart Fast terminou sua narrativa, mas contudo não houve relação entre isso tudo e a Terra, os ratos e tudo mais. Isso é apenas a primeira metade da história terráquea, disse o velho. Se você quiser saber o que aconteceu de 7 milhões e 500 mil anos depois, no grande dia da resposta, permita convidá-lo a visitar meu gabinete de estudo, onde você mesmo poderá vivenciar os eventos por meio de gravações em sensorama. Quero dizer, a menos que você prefira dar um passeio pela superfície da nova Terra. Infelizmente ainda não está terminada. Ainda nem acabamos de enterrar os esqueletos de dinossauros artificiais na crosta terrestre e depois ainda temos que fazer os períodos terciário e quaternário da era cenozoica. Mas Não, obrigado, disse Arthur. Não seria a mesma coisa. Concordou Slart Batfest. Não mesmo. E deu meia volta no aeromóvel, voltando para a parede inconcebível. Interessante que o Slart Batfast ele é encontrado, né, no planeta Magrateia, que é para onde eles estavam se dirigindo por causa do presidente da galáxia, o Zapod Bibelbrox. E aí tira muito onda esse planeta Magrateia das bolhas imobiliárias, né? Esse planeta justamente se tornou o planeta mais rico do universo há 5 milhões de anos atrás, construindo outros planetas para vender pessoas muito endinheiradas, né? E aí construindo planetas que seriam ideais, né? E aí, de repente, o universo entra numa crise poderosa e eles param de vender. Então, eles decidem hibernar até que a Bolsa de Valores volte a aumentar as ações de quem constrói planetas. Basicamente, Magrateia é um lugar gigantesco onde eles constroem planetas sob encomenda. Isso aí. Então, eles usam muito espaço, né, para poder construir planetas. Chegou um momento... Não, se a gente vê a noção da medida, né, da esfera onde eles constroem os planetas, ela é maior do que a distância da Terra até o Sol. Ou aproximadamente, um terço da distância da Terra até o Sol. É uma esfera oca onde eles ficam construindo planetas sob encomenda. E aí eles só retornaram porque os ratos, né, foram lá junto com a nave Coração de Ouro, que é a nave que tem um gerador de improbabilidade infinita. É um termo, acho assim, inteligentíssimo do Gonzalo. E aí a gente também o fato de que ele usa isso para poder justificar o fato de a nave conseguir resgatar 2 seres jogados no espaço, no universo infinito, exatamente um segundo antes deles morrerem, né, do vácuo. Então, assim, é uma improbabilidade realmente infinita. Por isso, a nave consegue resgatar. Mas como é que eles conseguiram, né, criar um motor de improbabilidade infinita? Primeiro, eles conseguiram fazer um motor de improbabilidade finita. Então ele consegue gerar qualquer coisa cuja improbabilidade seja calculável. E aí o que a gente pode calcular como uma improbabilidade finita? Qual é a chance de se construir um motor de improbabilidade infinita? É 0, não tem como. Então ela é improbabilidade finita, ou seja, dá para construir com a máquina
E quem descobriu isso não foram cientistas, né? Foi um estudante que estava passando, um estagiário, passando no laboratório, pensou nisso e conseguiu gerar um motor de improbabilidade infinita. Quer dizer, uma coisa tão absurda, mas tão genial. Então, voltando, né? Motor de improbabilidade infinita. Ele dá a nave Coração de Ouro, que foi a nave roubada pelo Zappa Beeblebrox, presidente da galáxia, dá a possibilidade dessa nave, quando ele é ligado, de estar em todos os lugares do universo ao mesmo tempo. Que é uma improbabilidade infinita, hein? É uma coisa impossível de acontecer. Então, eles conseguem estar em todos os lugares ao mesmo tempo e gera, como a gente citou, né, a improbabilidade de salvar o Ford e o Arthur quando eles foram expelidos da nave dos Vogons para morrer no espaço, exatamente um segundo antes deles morrerem. Então, se vocês quiserem descobrir qual é a resposta para a vida, o universo e tudo mais, vão ter que ler o livro. E se vocês quiserem também saber a resposta, leiam também, que é muito interessante. Vale a pena. Vale muito a pena. Uma dica, né, se você digitar no Google a resposta para a vida, o universo e tudo mais, ele vai responder. Não é bom. Não é bom. Vocês não vão gostar da resposta. Não vai ser uma boa resposta. Então, a gente se vê no próximo Quixotada Nerd, aqui no Quixotada, o seu programa de literatura. Mas os teus vídeos sempre acabam com um brinde, uma coisa assim, né? Tu é chato, abstêmio. Não iria abster, mas eu bebo muito pouco. Mas, já que a gente tem o vinho, vamos falar sobre o que diz a Enciclopédia Galáctica sobre o álcool. Ela diz que é um líquido volátil e incolor, formado pela fermentação dos açúcares. Acrescenta ainda que o álcool tem o efeito de inebriar certas formas de vida baseadas em carbono. E o Guia do Mochileiro das Galáxias, ele também fala sobre o álcool. Ele menciona de que forma? Diz que o melhor drink que existe é a dinamite pangalática. Ele dá algumas especificações, não vou ler todos aqui sobre a dinamite pangalática, inclusive ele ensina a receita da dinamite pangalática. E o Guia do Mochileiro também lhe dirá quais os planetas em que se preparam as melhores dinamites pangalácticas, quanto irá custar uma dose e quais as ONGs existentes para ajudar você a se recuperar posteriormente. E no final de toda essa descrição, ele complementa, né, que o Guia do Mochileiro das Galáxias vende bem mais que a Enciclopédia Galáctica. Se você está assistindo esse vídeo dia 25 de maio, é que a gente está comemorando o Dia da Toalha. Se você não tiver, é bom pausar agora e só assistir no dia 25 de maio para comemorar junto com a gente. E por que dia 25 de maio é o Dia da Toalha? Porque foi uma data aleatória que os fãs do Douglas Adams escolheram, né, para homenageá-lo, pouco tempo após a sua morte, no ano de 2001. Muita gente confunde e comemora junto o Dia do Orgulho Nerd, que é uma invenção totalmente sem sentido, não existe orgulho nenhum em ser nerd. Então, Dia da Toalha. E se alguém falar em Dia do Orgulho Nerd, corrija, que é o correto a se fazer, corrija que é o Dia da Toalha. E por que a toalha? A toalha é o principal item para um mochileiro das galáxias, né? Com a toalha você pode se defender de chuva, da neve, pode limpar o rosto e, inclusive, atingir alguns animais ferozes que estiverem tentando devorar em algum planeta de Alpha Centauri. Pode forrar e se deitar sobre ela, pode se proteger do sol. E se ela estiver limpa ainda, você pode até se enxugar com a sua toalha. Isso é o mais importante. E tem um outro detalhe, que é o fator psicológico. Que alguém que vê um mochileiro com a toalha, imediatamente pensa o quê? Que você dispõe de escova de dentes, de pasta, de pente de cabelo, de bússola, de mapa, de tudo mais necessário para viajar pelas galáxias. Então é isso. Não esqueçam nunca de andar com suas toalhas.